E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa discussão aí sobre Roma. A gente já vem discutindo Roma aí há alguns dias. Então a gente já falou sobre os primeiros períodos ali da história de Roma, da Roma Antiga, principalmente ali durante a República, a monarquia e a maior parte da República. Então hoje a gente vai comentar como é que se inicia o processo de declínio da República, a chamada crise da República Romana. E aí, mais pra frente, a gente vai comentar sobre o Império Romano, tá bom? Então, pessoal, é muito importante fazer a leitura, tá, do capítulo, fazer as anotações que forem precisas, tá? E as dúvidas, claro, nunca deixar para depois. Manda para mim lá no Google Class que eu vou responder quanto antes e aí a gente vai dialogando, tá certo? Então, vamos lá para nossa aula para a gente poder começar. Então, olha só. Roma então passa por um longo processo ali de expansão territorial, e esse processo de expansão territorial ele vai trazer uma série de transformações para a própria sociedade romana, Então há uma mudança, uma transformação tanto no plano político como também no plano social, Quer dizer, você vai ter um enriquecimento de alguns setores, algumas camadas da sociedade romana e também, claro, vai ter um aumento expressivo no número de escravizados. Então, as guerras de conquistas, essas guerras que passam a ocorrer ali no século II, século III a.C., elas vão prover um enriquecimento realmente expressivo de Roma, como Estado, e também um aumento expressivo no número de escravizados, que é aquela situação. Quando Roma conquistava esses territórios, Roma, aqueles que resistiam, que lutavam contra o exército romano, muitos eram feitos prisioneiros e assim tornavam-se escravizados em Roma. Então, entre o século I, o século II e o século I a.C., esse número, quer dizer, lá no século III, ele já começa a crescer com bastante velocidade, você tem um processo contínuo de conquista, e essas conquistas trazendo novos escravizados, que eram dispersados, de certa forma, por boa parte do território, mas em Roma você vai ter um crescimento ainda mais expressivo, até porque outras pessoas de outras regiões passam a viver em Roma, e isso vai fazer com que esse número ele começasse a se tornar realmente bem evidente. Então, entre o século II e o século I, você vai ter uma série de rebeliões, de revoltas de escravizados, e aí por vários fatores, Claro, o principal deles era a situação na qual esses escravizados eles viviam. Então você vai ter uma série de momentos em que esses escravizados eles vão se organizar, vamos dizer assim, em pequenos exércitos, em comunidades, e vão tentar enfrentar o exército romano. Basicamente, todas as revoltas de escravizados elas foram reprimidas pelo Império Romano, desculpa, pelo exército romano, mas elas vão ter uma importância muito grande, que é principalmente demonstrar como a República, elas vão se tornar mais um elemento que leva ao desgaste da República e o fim da República lá no finalzinho do século I. Então, essas guerras elas vão ocorrer em locais diferentes, em diversos locais do território romano, e como eu falei, por motivos diversos. Então, você vai ter, em 136 a.C., entre 136 e 132 a.C., você vai ter a revolta na Sicília, que basicamente a Sicília passa a ser ocupada pelos romanos. Lembra lá que ela foi tomada pelos romanos, que anteriormente era ocupado por Cartago, por Cartago, e aí os romanos tomaram, conseguiram conquistar a Sicília, lá durante as guerras médicas, e vão estabelecer o seu controle naquela região, o que vai fazer com que essas populações locais, muitos deles fossem escravizados, o que vai levar posteriormente a uma das grandes revoltas de escravizados da República Romana. E uma característica assim, da repressão a essas revoltas é justamente o fato de que o exército romano ele vai
reprimir essas revoltas de uma forma extremamente violenta, né? Até mesmo justamente com aquele receio de que eventualmente essas revoltas elas pudessem se expandir, né? E aí, como eu falei, como havia um grande número de escravizados, né, na maior parte do território romano, uma revolta generalizada de escravos, com certeza, era algo que o exército, né, e a própria república, né, o próprio senado romano, tinha um certo receio, né? Então, a revolta na Sicília lá em 136 a.C., ela marca, até é interessante porque essas revoltas ficam conhecidas como guerras civis, né? Então, essa seria a primeira guerra civil, né? Lá em 104, né? Entre 104 e 101, 102 ali, você vai ter outras revoltas que ocorrem na Sicília, né? Por conta da busca pela liberdade, né? Então, o Senado romano manda libertar alguns escravizados de origem itálica, né? E aí os sicilianos lá vão se revoltar, né, contra o Estado, porque não foram libertos, então isso vai gerar uma nova revolta. Em todas essas revoltas vai haver enfrentamento entre um grande contingente de escravizados e o exército romano, né? E provavelmente a maior de todas foi a revolta de Espartacus, né, que também é considerado uma das guerras civis, né? Então seriam aí 3 guerras civis. A primeira, a revolta da Sicília, lá em 136, depois, né, de novo na Sicília, a segunda guerra servil, em 104, e aí você vai ter a terceira guerra servil, que é a revolta Espartaco, entre 73 e 71 a.C., né? Então a revolta Espartaco ela provavelmente foi uma das maiores porque de certa forma foi uma das que conseguiu, como é que eu posso dizer, representar uma ameaça de fato, né, ao, ao, ao Estado romano. Tá? Então assim, o Espartacus ele na verdade ele era um gladiador, né, que viveu na Trácia, né? O gladiador, só para ilustrar, tá? O gladiador era uma modalidade, existia uma modalidade de escravidão, né? Que eram os gladiadores. Basicamente, o gladiador eram pessoas escravizadas que eram incumbidas ali de, vamos dizer assim, entreter o povo romano, né, ao lutar uns contra os outros ou contra animais, né, numa arena. Muitas vezes eles nem tinham um treinamento muito adequado, alguns recebiam esse treinamento, mas nem todos. E basicamente era isso, né? A vida deles era lutar ali, né, naquelas arenas, muitos deles pereciam, né, as levas, mas alguns chegavam inclusive a ganhar renome, né, e até algumas regalias comparadas aos demais. Então basicamente esses eram os gladiadores. O Espartacus ele era um desses gladiadores, tá? E ele basicamente luta, né? Ele vai usar muito das suas habilidades como gladiador, e vai iniciar uma revolta, né? Contra os romanos, tá? Então o centro da revolta, né? Se inicia na cidade de Capua, né? Que é uma cidadezinha mais ou menos próxima de Roma. E ele vai reunir em torno dele, né, então, nessa revolta, vários gladiadores que vão lutar, né, contra o governo romano, vão conseguir vencer várias dessas batalhas e eles passam a se concentrar no monte, no Vesúvio, né, que é um vulcão, né, e aí eles passam a se concentrar ali. Aos poucos, né, outros setores começam a fazer parte também dessa revolta. Então, assim, a revolta de Espartacus, ela é uma revolta de escravizados? Sim, porque em sua maioria vão ser, vamos dizer assim, a maior parte do corpo, né, dessa revolta são de escravizados. Mas outros setores mais empobrecidos, mais pobres, né, camponeses que perderam suas terras. Você também tem que ver que existia, né, muita a ideia da escravidão por dívida, então muitas vezes pessoas nem que eram conquistados, mas próprios cidadãos locais às vezes eram colocados sobre a condição de escravizados em decorrência de dívida. Então isso fez com que muitos se juntassem aos Espartacos, né? Então você vai ter aí, ele chega inclusive a ter um exército aí de aproximadamente 100 mil escravizados, né, que vão lutar, né, o, contra o exército romano. E assim, foi uma revolta bastante intensa, né? O Senado teve que enviar várias missões, né,
militares para conseguir derrotar a revolta de Espartacus e, é, e usar essa revolta como exemplo, né? Então eles são derrotados em 71, com a grande maioria deles foi assassinado, né, pelo exército romano, e alguns dos sobreviventes, na verdade vários dos sobreviventes, foram crucificados pelo Império Romano. Então o Império Romano crucificou 6.000 escravizados, né, que participaram da revolta na Via Ápia, que era uma estrada que ligava a cidade de Capua até Roma, né? Então eles vão crucificar esses 6.000 escravizados que haviam sobrevivido, eles vão ser crucificados aí para servirem de exemplo, né? Para que outros escravizados, para que outras pessoas não tentassem, né, fazer uma revolta semelhante. Então a revolta espartaca, ela tem essa importância, né? Porque ela foi com certeza uma das que mais ameaçou, né, o domínio de fato, né, dos romanos. Aqui eu coloquei essa imagem só para ilustrar, né, como é que era mais ou menos as arenas dos gladiadores, né? Então você tem aqui, geralmente, quem conhece o Coliseu, né? O Coliseu foi criado muito tempo depois, né? Mas o Coliseu ele era um local onde isso acontecia, né? Então você tinha as arenas, as pessoas ficavam assistindo, essas pessoas lutavam entre si ou contra animais selvagens e tal. Então muitos deles acabavam morrendo nesse processo, né? Aqueles que sobreviviam por mais tempo, com certeza, também ganhavam um prestígio social. Então essas revoltas de escravizados, elas demonstram que havia uma crise se estabelecendo na República Romana, né? Uma crise social, e também a gente vai ver uma crise política, né, que vai se agravando ainda mais ao longo dos séculos 3, do século 2, né, e aí entre o século 2 e o século 1 isso se aprofunda de uma forma realmente grave que leva ao rompimento, né, e aí ao fim da República Romana. Tá? Então olha só, dentro desse contexto, pessoal, você vai ter uma crise, né, que começa a se demonstrar não mais apenas no âmbito social, que é o caso aqui, por exemplo, das revoltas escravizadas, das revoltas dos plebeus e tudo mais, mas agora nas próprias instituições romanas isso começa a aparecer, nas instituições republicanas de Roma, essa crise ela começa a tomar forma. Então a gente vai ver que a desigualdade social em Roma ela começa a se aprofundar, né, de uma forma muito evidente, né, em decorrência dessas guerras de conquista, porque os patrícios, né, que em sua maior parte eram grandes proprietários de terra, e alguns generais do exército vão acumular, né, uma quantidade de terras cada vez maior, enquanto que muitos plebeus, né, mais pobres, trabalhadores, que eram convocados para o exército, muitas vezes chegavam a perder as suas terras, né? Eles iam para as guerras, quando voltava a terra havia sido tomada, ou algo desse tipo. Então, a desigualdade social ela começa a se aprofundar muito em Roma, né? Ou seja, com a desigualdade maior, a gente está falando de desemprego, né? Já que não tinham tantos, não tinha emprego para todo mundo, você vai ter um número cada vez maior de pessoas sem trabalhar, muitas vezes sem terra e tudo mais. Consequentemente, a fome ela vem como consequência disso, e com a fome e o desemprego, a violência. Então, a situação, essas crises, né, essas revoltas de escravizados, a revolta dos plebeus, elas são sintomas dessa crise pela qual Roma estava passando, né? Então, muitos vão buscar alguma alternativa, né? Porque tendo em vista que cada vez mais essa crise se aprofundava, né? Você já tinha revoltas surgindo a todo momento aqui, sufocava uma revolta aqui e outra aparecia ali, isso começa a preocupar alguns senadores, né? Alguns vamos dizer assim, políticos, né? Que viam como essa situação ela só se agravava, né? Então é nesse contexto que surge aqui, né, dois tribunos da plebe, né? Lembra lá que o tribuno, né, ele era vamos dizer assim, um cargo, né, com o objetivo de defender, de certa forma, os interesses dessa plebe, que vão propor transformações, né, que visavam reduzir essa desigualdade social pela qual Roma vinha passando, né? Então essa desigualdade estava aumentando e esses tribunos vão propor uma redução, um controle dessa desigualdade. Então o primeiro é o Tibério Graco, né? Então são os irmãos Graco, né, como eles são conhecidos. Então o Tibério Graco, que governa aí
em 133 a.C. e 10 anos depois dele, o irmão dele, o Caio Graco, que governa lá em 123 a.C. Então, o Tibério, o que foi que ele faz? Ele pega e defende a reforma agrária, né? Ou seja, ele vai propor a divisão das terras, né? Uma nova divisão das terras do Império Romano e a limitação do tamanho das propriedades. Como assim? Os patrícios, né, como eles acumulavam muitas terras, eles possuíam terras gigantescas, enquanto que você vai ter uma grande quantidade de pessoas que não tinham acesso a essa terra. Então a proposta do Graco era justamente redistribuir essas terras, né, para que uma maior parte pudesse ter acesso a essas terras e o limite do tamanho dessas terras, justamente para fazer com que houvesse ali uma paridade, né, para que não tivesse um patrício com uma terra gigantesca, enquanto vários plebeus não tinham terra nenhuma. Então, a ideia da reforma agrária era essa, né? E é claro que isso não agradou, né, os patrícios, né? Então, o Senado chega a aprovar, né, a ideia de limitação, então, essa ideia de redistribuir essa terra. No entanto, né, os patrícios, principalmente aqueles de mais poder, eles não gostaram das propostas, até porque isso representava a perca das suas terras, né, ou pelo menos de parte das suas terras, bem como a limitação. E aí aqui é importante relembrar, lá na Roma, pessoal, lá na Roma Antiga, o que representa a riqueza não é dinheiro, né? Então, para nós, hoje, século XXI, 2020, nós é rico quem tem dinheiro, né? Quem tem essas coisas. Lá na Roma Antiga, quem era rico era quem possuía propriedade de terra, né? Ou propriedade de terra e escravizado. Isso eram coisas que mediam a riqueza de quem viveu naquele momento. Então, os patrícios, a sua principal riqueza eram suas terras. E aí, quando você tem essa proposta de reformar, né, de distribuição de terra, de limitação do tamanho dessas terras, isso claramente desagradou profundamente os patrícios, que vão se rebelar e vão se revoltar contra o Tibério Graco e vão, inclusive, comendar lá o assassinato dele, né? Então, Tibério, ele é assassinado, ele é morto e essas reformas ficam, então, paradas, né? Elas ficam paradas, elas não vão para frente. 10 anos depois, você vai ter o irmão lá do Tibério Graco, o Caio Graco, que tenta dar continuidade às propostas de Tibério. Ele retoma aquelas ideias que ele já havia defendido, a reforma agrária, limitação do tamanho das terras e tudo mais, e ele estende, né? E aí ele, além disso, ele queria prover a cidadania aos povos aliados, né, aos povos dominados por Roma. Então, assim, por que isso? Né? Para garantir a participação política, né, desses povos que não eram considerados cidadãos romanos. Né? Quem é que era o cidadão romano? Era quem vivia em Roma e tudo mais. Tá? Os povos que eram conquistados, eles não recebiam a cidadania romana. Então, uma das propostas do Caio Graco era ampliar essa cidadania. Né? Então, não apenas aqueles que viviam em Roma, né, que faziam parte do Estado romano, que iriam ser considerados cidadãos romanos. Né? A ideia era expandir para esses outros povos. Essa ideia em específico, na verdade, desagradou quase que todo mundo. Né? Os romanos não viam com muito bons olhos a ideia de permitir estrangeiros intervindo, né, nos seus assuntos políticos. Né? E claro, também houve uma reação muito forte contra as medidas ali, né, de distribuição e limitação do tamanho das terras. Isso, claro, que leva a uma pressão muito forte sobre o Caio Graco. E aí ele, meio que temendo ali ser assassinado pelos patrícios, né, que já se revoltavam contra suas propostas, ele então ordena um escravo que o matasse. Né? E aí você vai ter o fim, né, dessa tentativa, vamos dizer assim, de implementação de reformas que visassem reduzir a desigualdade social na qual Roma estava inserida. Né? Então, quer dizer, a falta de resolução desse problema ainda vai trazer muito mais conflitos. Né? Quer dizer, aqui a tentativa já demonstrava a percepção de que esses problemas eram problemas graves, né, a serem resolvidos em Roma. E a não resolução desses conflitos é um dos fatores que leva ao fim da República, lá no final do século I. Tá? Então, quer dizer, você vê que Roma tinha muitos problemas aí, né?
Muito problemas. Então aqui eu coloquei uma imagem, né, dos bustos aí do Tibério e do Caio Graco, né, então tribunos da plebe, que tentaram aí encontrar medidas aí para reduzir essa desigualdade social, mas no entanto não foram muito bem aceitas, não foi muito bem recebida e acabaram sendo os dois assassinatos, né, querendo ou não. Então é isso, tá? É isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai comentar mais, né, sobre o processo de declínio da República Romana. Então aqui a gente já tem rebelião de escravizados, né, várias rebeliões, o aumento muito grande do número de escravizados, o aumento da desigualdade social, a disputa por terras, né? Falei, os patrícios vão acumulando cada vez mais terras, enquanto muitos plebeus vão perder as suas terras e tudo mais. A fome, o desemprego, né, em Roma começam a aumentar de uma forma muito drástica. E as reformas sociais que visavam reduzir essas questões são barradas e reprimidas, vamos dizer assim, de forma bastante violenta, com o assassinato aí do Tibério e do Caio Graco. Então, tudo isso você vê que é como um barril de pólvora aí, né? Só aumentava aí a ponto de, em algum momento, isso explodir. Tá bom? Então, na próxima aula a gente vai comentar mais. Tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.